Olá, meninos e meninas. Uma boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua jornada estudantil, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário. Aqui quase que diariamente conteúdos de humanas e matemática básica. Tudo disponível na nossa playlist aqui no YouTube. Dúvidas e comentários vocês podem deixar aí na parte de comentários. Eu me proponho a te ajudar. Não deixe de esquecer, não deixe de dar o seu like, de compartilhar os vídeos aqui do canal. Estamos precisando de inscritos. Estamos muito próximo de romper a barreira dos 60 inscritos, 69 inscritos, a última contagem que eu fiz. E ainda é muito pouco para o que nós podemos alcançar, para o que nós podemos fazer. Se cada um de vocês inscritos convidar mais 2 pessoas, a gente consegue dobrar esse número. A gente vai para 210 pessoas, 210 inscritos, e assim sucessivamente. Isso, gente, porque o projeto do nosso canal é dinamizar o ensino público, é expandir o senso crítico através das matérias de humanas, principalmente agora que estamos chegando na parte política da coisa, né? Política e econômica. No nosso módulo de sociologia já estamos trabalhando a formação social. Então é a partir daqui que você começa a entender a parte burocrática, a parte da corrupção. Você já tem uma base da origem, né? Da maioria dos problemas do nosso país, que isso vem desde o período colonial. Isso não é uma invenção de agora, atual. Foi historicamente construído. Se você observar o contingente de Brasília, são descendentes de colonizadores, são descendentes de famílias nobres que estiveram aqui no período colonial, que participaram do Império e que formularam a República. Tá? Então são os grandes notáveis, são as pessoas que se apoderaram de todo esse conhecimento aqui e fizeram as leis e administram a política para fins próprios. Tá? Então esse canal ele tem esse intuito de quebrar essa barreira, mostrando que você é capaz de ocupar esses lugares de destaque que hoje é ocupado pela elite. Mas isso é mediante estudo, isso é mediante treino, prática, exercício mental e colocando mesmo isso em prática dentro da sociedade, sendo um ativista ou mesmo concorrendo, né, aos cargos públicos. Então as pessoas às vezes dizem: onde é que eu vou utilizar história, onde é que eu vou utilizar humana, sociologia, para que eu quero aprender filosofia? É justamente para aplicar dentro da sociedade. Isso se você quiser ser uma pessoa de destaque. Agora, se você quiser ser só mais um na multidão, aí eu lamento. Mas você pode estar perdendo seu tempo. Turma, hoje mais um assunto para o nosso módulo de história, onde estamos estudando período colonial, né? Período colonial brasileiro. E hoje nós vamos falar da crise no Império, a crise do Império Português, né? E as rebeliões na colônia. Então, turma, no século XVII, durante o século XVII, né? A América Portuguesa se expandiu para além das fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Isso ocorreu em 1494. A ampliação dos domínios portugueses na América não significou, porém, o crescimento da economia portuguesa, que se tornou cada vez mais dependente de sua colônia americana. No mesmo período, uma grave crise econômica atingiu os países europeus e foi mais profunda ainda em Portugal.
porque o reino português foi prejudicado pela queda nos preços do açúcar e do fumo. Houve um déficit na sua balança comercial e pela falta de trabalhadores qualificados, como, por exemplo, construtores de navios e artesãos. Então, já havia uma crise econômica e sem mão de obra qualificada para elas serem distribuídas nas áreas de destaque, então ficou muito complicado. E a crise atingia Portugal, a crise, né, que atingia Portugal, ela estava diretamente relacionada com a União Ibérica. E a União Ibérica foi o período em que Portugal e suas colônias estiveram subordinadas à coroa espanhola. E durante esse período, Inglaterra e Holanda, inimigas da Espanha, né, atacaram muitas colônias portuguesas, atacaram áreas importantes do Império Lusitano. Essas áreas foram perdidas e o que foi mantido já não proporcionava os mesmos lucros do passado. Além disso, os holandeses passaram a investir na produção de açúcar nas Antilhas, o que causou a queda do preço, né, já que eles conseguiram um produto mais barato do que o concorrente. E para agravar a situação, entre 1642 e 1661, Portugal foi pressionado a assinar com a Inglaterra tratados que concediam a esse país vantagens comerciais e subordinavam a coroa portuguesa à tutela britânica. Os navios ingleses foram autorizados a partir de então a negociar nas colônias lusitanas, competindo diretamente com os comerciantes portugueses. Então, muito dessa crise se explica, muito desse processo, né, se explica pela União Ibérica. Para mais detalhes, nossa playlist de história, dá uma revisada sobre o período em que houve essa unificação das duas coroas e que, por tabela, não foi um acordo benéfico para Portugal. Isso mostra-se, né, como reflexo das crises aqui na colônia e as revoltas por consequência. E sem contar que essa união trouxe todos os inimigos da Espanha para atrapalhar o governo português. Para garantir os lucros de seus principais produtos agrícolas, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas administrativas e reorganizou a exploração comercial na América. Assim, ela reforçou o monopólio metropolitano e o que afetou diretamente os colonos. Esses monopólios eles diziam que a colônia portuguesa, os comerciantes aqui no Brasil colonial, eles só poderiam comercializar com Portugal, só poderiam vender a Portugal e só poderiam comprar de Portugal. Tá? E isso dentro do comércio é muito complicado, é inaceitável para os padrões de hoje, mas que volta e meia você... Hoje atualmente, você vê uma unificação do mercado. Concorrentes, ou quem eram concorrentes, né, passam a ser subtraídos, adquiridos, melhor dizendo, pelo aquele formador de opinião. Isso aconteceu um tempo atrás com Sadia e Perdigão e Seara, onde elas se unificaram e criaram a BRF, onde na verdade essas três empresas, né, teriam participação, isso para derrubar os concorrentes menores. Mas no período colonial não, a via de regra era o monopólio. Em 1642 foi criado o Conselho Ultramarino, que foi um órgão encarregado de ampliar o controle sobre o domínio colonial, e com isso produtos que antes eram comercializados livremente, como por exemplo o tabaco, agora com o monopólio só poderia ser comercializado diretamente com a coroa portuguesa. Outras instituições criadas por Portugal foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil, que obteve o monopólio do comércio, de modo geral, principalmente do vinho, do azeite, da farinha e do bacalhau, da região entre o Rio Grande do Norte e o sul da colônia, e a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que essa era encarregada de abastecer os proprietários do Maranhão com escravos africanos. A companhia também tinha o monopólio de alguns produtos comercializados na região, como o trigo, o bacalhau e o vinho.
Então observe que produtos de subsistência, produtos que serviam como moeda de troca e principalmente escravo. Tudo dentro desse jogo do monopólio. Outra medida foi o fim da autonomia das câmaras municipais, que a partir de 1696 elas passaram a ser dirigidas pelos juízes de fora. Se esse nome tem alguma semelhança para você de algum lugar, você está certo, tá? E esses juízes de fora, eles eram agentes diretos do rei. Então, eram os olhos do rei aqui na colônia. E óbvio que eles respondiam aos interesses da coroa. A coroa incentivou ainda as manufaturas em Portugal, fundou a colônia de Sacramento, no atual Uruguai, né, com o objetivo de facilitar o acesso à prata da América Espanhola e estimulou a organização de expedições para descobrir metais e pedras preciosas na coroa. Isso aí que seriam as bandeiras e as monções, que já foi tema também de uma aula anterior. Todas essas iniciativas revelavam o esforço do governo português para intensificar o controle sobre o Império Ultramarino e principalmente sobre os seus domínios americanos, na esperança de solucionar os problemas do reino, não os problemas da colônia. Quem estava em crise nesse momento não era o Brasil colonial, era a coroa portuguesa e ela precisava sair dessa crise. Só que a colônia ela vai reagir. E as medidas tomadas pela coroa portuguesa ampliavam o controle metropolitano sobre o comércio colonial e submetia os colonos aos preços estabelecidos pelos portugueses. Essa situação gerou um clima de tensão, né, somado aos conflitos de interesse entre as elites coloniais, e explodiram em várias revoltas ao longo da colônia e ao longo desse período. É importante destacar, de antemão, que essas revoltas tinham uma motivação local e circunstancial. O que isso quer dizer? Não havia um sentimento de unidade nacional, tá? E essas revoltas, elas questionavam aspectos da administração metropolitana. Elas ainda não reivindicavam a ruptura com Portugal. A colônia ela entendia o seu papel de participação nesse jogo, mas ela queria benefício comercial. Ela ainda não brigava por independência, porque cada colônia, cada capitania, cada vila, na verdade, cada vila e cada capitania são paralelos. Elas tratavam dos seus negócios. Elas não tinham essa ideia de unificação nacional, esse sentimento de pertencimento, né? De que todos deveriam viver em prol de um objetivo comum. Não tinha essa ideia, não. Cada qual cuidava da sua vida e dos seus negócios. Então, o que eles queriam era uma facilidade comercial, que as coisas funcionassem fora dessa esfera do monopólio. Tá? Ainda não se entendia que necessitava, né, de uma libertação da coroa portuguesa. E aí começam-se as revoltas, e temos aqui 3 revoltas de destaque. E a primeira foi a revolta do Maneta, que o contexto dela diz que a cobrança de taxas foi a motivação central para essa revolta, e ela ocorreu em 1711. Dentro desse contexto ainda, disputas envolvendo França e Inglaterra, dentro da Europa, levaram os franceses a atacar Portugal, que era o principal aliado da Inglaterra, né? Invadindo sua colônia americana. Aqui um detalhe. Por que Inglaterra? Por que Portugal é aliada da Inglaterra? Sendo que aqui é o período da União Ibérica. Só um detalhe. Parece que eu me perdi em alguma coisa aqui. Não, aqui a União Ibérica ela já tinha finalizado. Só que essa relação Portugal e Inglaterra ela vai se iniciar aqui, ainda dentro do período da União Ibérica, tá? Quando a Inglaterra ela vai propor, né, uma subordinação. Ela vai propor que Portugal deveria se subordinar à Inglaterra, porque seria mais negócio para Portugal ser subordinado à Inglaterra do que da Espanha. Então, essa parceria ela começa aqui.
E em 1711, né? Em 1711, voltando, a União Ibérica ela já não existe mais. Mas a Portugal ela permanece aliada da Inglaterra por conta desse tratado anterior. E por consequência, a França ela começa a invadir territórios, né, de Portugal, territórios da colônia, no caso. E o local escolhido foi o Rio de Janeiro, onde os franceses chegaram a cercar, com cerca de 4.000 homens, várias naus e centenas de canhões, e para não atacar a cidade exigiram uma quantia exorbitante em dinheiro, caixas de açúcar e bois. E a coroa portuguesa ela decide transferir essa taxa de resgate para os colonos, né? Aumentando assim os impostos sobre o comércio do sal e sobre a compra de escravos africanos. Escravos africanos porque eles eram a principal mão de obra e era um comércio rentoso, e o sal porque entenda que é um período que não existe geladeira, então sal é produto para preservar alimento, principalmente a carne. E indignados com a medida, populares de Salvador, sob a liderança de João Figueiredo da Costa, conhecido como Maneta, né, na região, eles assim iniciaram o levante. Os revoltosos conseguiram a suspensão temporária dos tributos pagos à coroa, além da redução do preço do sal. No entanto, as principais lideranças foram punidas com açoite e confiscos de bens. E o preço do resgate foi pago. A segunda revolta de destaque desse período foi a revolta de Beckman. A falta de mão de obra tornou-se um problema para os colonos do Maranhão. Eles não podiam empregar o braço indígena, pois a escravidão dos nativos, combatida pelos jesuítas, tinha sido proibida, né, em 1680. E, além disso, alguns produtos que eram monopólio da Companhia do Comércio do estado do Maranhão não chegavam à região, consequentemente, também não se chegava escravo. E os preços das mercadorias vindas na metrópole aumentavam constantemente. Então, esse órgão que cuidaria da administração comercial do Maranhão, ele não estava conseguindo exercer a sua função de fato. Então, estava começando a faltar de produto à mão de obra. E pela lei que proibia a escravização dos indígenas, então não havia muito o que se fazer. E graças a esses fatores, né, em 1684, eclodiu a revolta no Maranhão, liderada pelos irmãos e senhores de engenho, Manuel e Thomas Beckman. Observe que quem vai liderar essa revolta são senhores de engenho. Isso porque eles já estão ficando quase que sem mão de obra para trabalhar nos canaviais. E com o apoio desses proprietários, os revoltosos ocuparam o depósito da Companhia do Comércio do estado do Maranhão, prenderam os jesuítas, depuseram o governador e apoiaram Manuel Beckman como chefe do novo governo. O movimento, porém, foi sufocado pelas forças da coroa, isso já em novembro de 1685, um ano após. O líder Manuel Beckman e seu parceiro Jorge Sampaio foram executados e os outros envolvidos presos e condenados a degredo. Condenados a degredo é o mesmo que exílio. Então eles foram convidados ou foram expulsos daqui da colônia. Geralmente eles eram mandados de volta para a África. De volta, claro, se ele tivesse vindo de lá. Tá? Entende-se que muita coisa já aconteceu aqui na colônia e já haviam seus descendentes nascidos aqui. A Terceira Guerra foi a Guerra dos Mascates. No início do século XVIII, o contexto dessa guerra, né? Recife, mesmo sendo um importante centro econômico da capitania de Pernambuco, não tinha um título de vila. Os comerciantes que lá moravam ficavam submetidos às decisões tomadas pelos fazendeiros da vizinha Olinda. Tá? Não era nem a própria capitania de Pernambuco quem determinava, mas eram as fazendas ao redor. Insatisfeito com a situação, os comerciantes do Recife, chamados pejorativamente de mascates, começaram a exigir participação no governo local. Em 1710, por ordem régia, veio uma ordem da coroa portuguesa, onde essa ordem determinava que Recife seria elevada à categoria de vila.
Afrontados com tais medidas, os senhores de engenho de Olinda proclamaram uma revolta armada e marcharam em direção a Recife, dando início à Guerra dos Mascates. Seguiu-se uma série de enfrentamentos até a vitória final dos Mascates, né? Que eram, como os habitantes de Recife eram pejorativamente chamados, e eles venceram com o apoio das tropas da coroa. A coroa portuguesa ela interviu nessa guerra em favor de Recife. E além de manter a condição de vila, Recife transformou-se em sede da capitania de Pernambuco, isso em 1711. Observe que o cenário colonial, nesse momento, ele está fervendo. É muita revolta, é muito embate, é muito enfrentamento, por consequência do que estava acontecendo em Portugal, tá? E as coisas só vão se acalmar com o rompimento da União Ibérica e com a parceria Portugal-Inglaterra, mas essa parceria, como ela vai favorecer mais a Inglaterra e vai se manter todo esse aparato administrativo construído durante a União Ibérica, onde isso vai prejudicar diretamente os comerciantes aqui na colônia, e todos esses ingredientes vão gerar todas essas revoltas aqui dentro da colônia portuguesa. Todo um clima de insatisfação vai se gerar. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Suas dúvidas e questionamentos pode deixar aí nos comentários. Fiquem todos bem, até uma próxima. E não se esqueçam, conhecimento é poder. E conhecimento adquirido, ele tem que ser colocado em prática.